Abre os meus olhos, Senhor.
obrigado. É importante saber agradecer. A quem me fez, a quem me abençoou. Comigo, não sou. Meu Deus nunca me abandonou. E amigo fiel ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Meu Deus, meu Salvador, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Meu Deus, meu Salvador, eu te agradeço. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Se estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim.
há muralhas que Deus não possa derrubar. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui, Senhor Jesus, por esse ano que se inicia, por podermos estar na Tua casa, Te louvando, Te agradecendo, Senhor Jesus, porque o que nos move, Senhor, é a fé que temos em Ti, ó Pai. Irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra de Deus em Gênesis capítulo 37, verso 1 até o verso 11. Não faz muito tempo que eu preguei sobre a história de José do Egito. Eu li esse mesmo texto, mas hoje eu vou ler o mesmo texto, mas com uma outra pregação, né? Mas eu confesso que a história de José do Egito me fascina, toca profundamente ao meu coração, e é uma história, acho que muito bem-vindo para um começo de ano, né? Então, Gênesis capítulo 37, verso 1 até o verso 11, diz assim: José vendido pelos irmãos.
Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas a José. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente com José. Teve José um sonho um dia e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Verso 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. Contando-a a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viemos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Até aí. Eu quero compartilhar com vocês, estava meditando sobre esta palavra maravilhosa, e eu quero dizer como tema dessa mensagem que você é especial para Deus. Eu acho que muito importante começar o ano você se sentindo especial para com Deus. Eu sou especial. Você é especial. E Deus tem algo especial para você. Se realmente nós somos criados de forma especial por Deus, então Deus também tem algo especial para nós em 2023. E o Senhor tem planos para nós que são muito melhores do que os nossos planos. Diz a palavra de Deus que os planos de Deus são muitos, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Vemos coisas e formulamos planos que achamos que seriam maravilhosos, mas Deus tem algo muito mais especial para nós do que jamais poderíamos imaginar. Um olhar sobre a vida de José ilustra algumas verdades sobre as nossas vidas. E que esta palavra possa trazer ânimo para o seu coração, alento para um ano novo que se inicia. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é uma pessoa especial dentro de você. Há uma pessoa especial dentro de você. Você já pensou nisso? Você já pensou que você é especial? Sua mulher já falou isso várias vezes para você. Toda vez que a sua esposa fala que você é esquisito, ela está querendo dizer que você é especial. Sabia disso? Toda vez que fala, você é esquisito, só você para fazer isso. Que mulher que não fala isso para o marido? Eu vou falar mais das mulheres para o marido, porque é mais comum, né? Só você para aprontar isso, só você para me fazer eu rir, só você para me alegrar. Aí tem uns maridos também, só você para fazer eu chorar também, né? Mas, gente, todos nós somos especiais. Você mulher, você homem. Nós temos um jeitinho peculiar que Deus nos fez. E eu estava olhando para a vida de José, e a vida de José não é diferente. Esse menino era diferente. Ele não era igual aos seus irmãos, tinha algo especial. E pela fé eu digo que você é especial, porque você está na casa de Deus. Você teme a Deus. Você é consagrado por Deus. E assim José também era consagrado por Deus. E esse menino era diferente. Esse menino ele tinha algo a mais, ele fazia lembrar Jesus.
Então José era diferente. Se você ler a história de sua vida, notará claramente que José se destacou entre os seus irmãos em seu compromisso, em seu caráter e em sua fé. José temia a Deus porque o seu pai o ensinou a temer a Deus. O seu pai o ensinou porque ele era bisneto de Abraão. O seu avô era Isaac e o seu pai era Jacó. Ele conhecia toda a história da criação. Ele sabia o porquê ele estava ali naquele momento. E ele era diferente, porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que os seus irmãos faziam maldade. Os seus irmãos eram rebeldes. Os seus irmãos, sabe, eram pessoas difíceis, coração duro. Era um ímpio, um pagão lá fora. Mas José não, José tinha a doçura de Deus em sua vida. E pela fé, eu estou falando com gente assim. Eu sempre gosto, quando eu estou pregando sobre José, usar uma frase que diz assim: todo mundo quer ser José do Egito. O difícil é deixar de ser seus irmãos. Isso é difícil. Mas nós queremos sim uma vida maravilhosa como José. Sabe por quê? Porque somos diferentes. Assim como José era diferente. Ser diferente é socialmente inaceitável. Você sabia disso? Quando você é muito diferente, você se distancia do povo. Quando você é muito diferente, parece que você não tem a popularidade o quanto você precisa, porque as pessoas lá fora que não temem a Deus são tudo iguais. Para elas tanto faz como tanto fez. Qualquer música serve, qualquer roupa serve. Mas José não, seu pai fez uma túnica talar, fez algo diferente para aquele menino. Tá certo que eu não vou entrar nessa questão, que o pai errou muito aqui também de paparicar. Era o filho da velhice dele, né? Foi um filho do milagre. Não vou entrar nessa questão, mas José, entrando no caráter, na personalidade de José, esse menino era diferente. Então, ser diferente, dentro de uma sociedade que nós vivemos, é inaceitável. É completamente inaceitável. O segredo da popularidade é a conformidade. O mundo nos diz que para se dar bem você deve ir junto. Este é o grito do mundo. Todo mundo quer se encaixar, todo mundo quer ser aceito. E José parece que ele não era aceito porque ele era diferente. Ele não era um menino rebelde, ele era um menino obediente. Ele gostava de fazer o que é certo. E quando você gosta de fazer o que é certo, parece que isso é muito careta. Eu me lembro de uma pregação do pastor Lauri, que o pastor Lauri falando sobre isso certa vez, muito tempo atrás, mas eu não esqueço. Eu sentadinho aí ouvindo. Ele falou assim, é melhor ser quadrado do que ser redondo, pelo menos não rola. Ele quer dizer quadradão, no sentidão de não entrar na popularidade. Vocês podem me chamar de quadrado, eu prefiro ser quadrado, mas eu sou redondo diante de Deus. Eu sou aceito diante de Deus, eu sou popular diante de Deus. E José, os seus irmãos não aceitavam. Primeiro, por causa do ciúme, da inveja. E segundo, porque ele era um menino diferente. Ele poderia pagar o mal com o mal, mas ele pagava o mal com o bem. Ele poderia odiar os seus irmãos, mas ele não odiou os seus irmãos. Eu fico olhando isso para 2023. Você é especial para Deus, sabe por quê? Porque você é diferente. Eu sou especial para Deus porque eu sou diferente, aleluia. Nós somos especial para Deus porque nós somos diferentes e muitas vezes somos inaceitáveis lá fora. Somos inaceitáveis na filosofia desse mundo hoje. Somos inaceitáveis em muitos momentos da sociedade. Dá dó de um jovem que entra na faculdade hoje é massacrado. Mas nós somos diferentes. Ser diferente é bom. Porque para José era um menino diferente, é bom ser diferente. Ser diferente no sentido de ser de Deus, de fazer algo contrário ao mundo. Essa história que é a voz do povo, é a voz de Deus, está tudo errado, é nada. O povo sempre esteve errado, o povo sempre grita, solta Barrabás. Mas nós somos diferentes porque nós ouvimos a voz de Deus. O mundo se conforma, mas José não se conformou. José não se conformou por tudo que ele passou, mesmo estando numa terra distante, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, mesmo sendo jogado numa cova, mesmo estando num país como o Egito idólatra. Idolatria total no Egito, tanto é que as 10 pragas
que chegaram ao Egito, depois foi considerado 10 pragas representando um Deus, cada praga que Deus mandou. E ele poderia chutar o balde, poderia dizer, não, eu vou ser igual a essa turma, porque eu não aguento mais sofrer. Agora, quer saber? Eu vou ser igual a todo mundo, eu vou ser um pagão. Não, ele continuou sendo diferente, porque ele tinha uma fé que contagia o nosso ser e o nosso coração. Enquanto o mundo nos chama para nos conformarmos, a Bíblia nos dá uma mensagem muito diferente. A Bíblia nos adverte contra a conformidade. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, fala sobre uma nova vida. E olha que o apóstolo Paulo diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. Nós não nos conformamos, porque nós somos diferentes. 2023 será um ano diferente, um ano abençoado para nós. Sabe por quê? Porque nós não conformamos e vamos sim viver a bondade de Deus, viver o que é agradável e perfeito para nós. Eu sei que muitos vão sofrer. Sabe, eu vejo tantas meninas bonitas hoje, tão novas, mas com o dedo tão podre. Parece que aquele que estuda não serve. Aquele que é trabalhador não serve. Mas, olha, desculpe falar, mas cada coisa que eu vejo eu falo, tadinha, vai sofrer. Vai sofrer, sabe por quê? Porque o cara é popular, gosta de funk, gosta não sei do que, é popular. E daí quem sofre depois? Pastor. Ai, pastor, porque eu não vi o senhor, eu sou diferente. É, filha, você é diferente, então cria juízo, pelo amor de Deus. Por favor. Sabe, porque se você é diferente, tu vai encontrar gente diferente, pessoas que temem a Deus. Pessoas que pensam como você, que temem a Deus, não tenta converter o camarada não, porque o namoro já é difícil. Então, sabe, José, tudo bem que José teve um casamento na idolatria, porque ele não tinha outra pessoa lá. Mas com certeza a esposa de José se converteu ao Deus Criador de todas as coisas, ao Eterno, com certeza. José trouxe Deus para o Egito, porque ele era uma pessoa diferente. Sabe, se nós realmente queremos chegar no final de 2023, de forma diferente, abençoada, vivendo o que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, precisamos seguir sem se conformar com esse mundo. Assim como José. A principal razão pela qual você deve ser diferente é porque você é. E Deus fez de você o indivíduo, e você não tem que se conformar com a multidão. Seja diferente porque você é diferente. Pense em Daniel e seus amigos. Aos 17 anos, ele tomou uma posição lá com Nabucodonosor, que foi equivalente ao suicídio social da época. Ele não adorou o rei da época, adorou Deus. Ele disse, eu não vou me dobrar diante do Deus desse mundo. Eu não vou me dobrar diante do século 21. E foi jogado na cova dos leões. Os seus amigos foram para a fornalha. Num momento diferente, mas foram. Pense em Daniel. Tomou uma posição que foi equivalente ao suicídio social. Ele escolheu ser diferente como resultado, e Deus abençoou sua vida e de seus amigos. Tudo o que estou dizendo é que você não precisa se encaixar no molde de ninguém para ser aceito. A única pessoa que você tem que agradar é o Senhor Jesus, e ponto final. E eu vivo muito bem pensando assim há muito tempo. Lógico que eu gosto de elogio, quem que não gosta? Gosta tapinha na costa? Gosto, mas estou aqui para agradar o Senhor Jesus. Desde quando gritaram, solta Barrabás, já estou conformado com isso. É o Senhor Jesus. Que saia todo o narcisismo de dentro de nós. Show, vamos expulsar o capeta do narcisismo. Se você está vivendo sua vida de uma maneira que agrada a Ele,
então você está vivendo o tipo certo de vida. Decida-se não se contentar com nada menos do que a aprovação de Deus sobre a sua vida. Afinal, Ele te criou, Ele te ama, Ele morreu por você, e se você é salvo, Ele te salvou também. Perceba e reconheça que você é o único entre todas as pessoas que já viveram ou viverão. Deus te fez especial. Deus te fez especial para viver para Ele. Com Ele e para Ele. Sabe, no mundo hoje tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E dentro dessas 8 bilhões de pessoas você é diferente. Você é diferente dentro dessas 8 pessoas. Então existe uma pessoa especial dentro de você. Repita comigo. Existe uma pessoa especial dentro de mim, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava com José, com Paulo, com os apóstolos, está conosco. O mesmo Espírito. Segundo lugar, existe um plano especial para você. Se você é especial de Deus, se você é diferente, você é especial, então tem plano especial. Ninguém é criado de forma especial para nada. Quando você gasta tempo criando um quadro, criando algo, você que gosta de fazer arte, como a Zenildes gosta, a Ana, gosta de fazer essas artes, você faz com carinho. E cada arte que você faz tem um preço. É igual aqueles quadros milionários. Sabe por quê? Porque são planos e propósito especial. Esse eu vou fazer com propósito, porque esse é para o meu amigo. Esse eu quero fazer com carinho, porque esse eu quero deixar na sala da minha casa. Esse quadro eu quero fazer assim, porque representa um preço emocional para mim, não tem valor. Deus criou você de forma tão perfeita. Perfeita. Não tentaram clonar, mas está difícil a coisa. Graças a Deus as mulheres respondem, né? Imagine 2 gêmeos. É difícil clonar, mas Deus fez você de uma forma tão peculiar. Mas se Ele nos fez dessa forma é porque Ele tem plano. Plano para uma vida sobre o seu cuidado aqui nessa terra, mas também plano na Canaã celestial. É o Deus que cuida de cada um de nós. E este versículo, o verso 5, diz que José teve um sonho. Esse sonho não foi porque ele comeu feijoada demais. Esse sonho não foi porque ele estava cansado demais ou estressado demais. Ele teve um sonho, mas esse sonho não partiu do subconsciente de José. Esse sonho partiu de Deus para a sua vida. Sabe aquele sonho? Sabe quando você tem uma esperança dentro de você? Sabe quando o nosso sonho está aqui, ó, a palavra de Deus. Sabe quando você lê a palavra de Deus e você fica maravilhado, o seu coração enche de esperança e você diz, não, Deus tem algo maravilhoso para mim. José estava assim, ele sonhou. Ele sonhou que os feixes de lenha dos seus irmãos, de feixes de trigo, se encurvaram. Ele sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua. Ele não estava sendo prepotente, mas ele pensava, Deus tem algo para mim. Deus tem algo especial para mim. Deus vai me exaltar no tempo certo. Quando você se humilha diante de Deus, quando você guarda os sonhos de Deus no seu coração, quando você guarda a sua palavra no seu coração, Ele vai te exaltar. Nesse sonho, o Senhor revelou o futuro de José. Ele não sabia o quê? Nós também não sabemos, e graças a Deus não sabemos. Imagine se José no sonho soubesse tudo o que ia passar. Ele ia dizer, passa de mim esse cálice, Senhor. Imagine se Deus contasse para José, os seus irmãos vão tentar te matar, assassinar você, José. Sabe, você será jogado num poço, você será arrebentado, você será escravo, você vai morar numa terra distante, você vai ser tentado, vai ser caluniado, vai ser jogado num cárcere. Ele diz, para tudo. Eu não vou aguentar, Senhor. Graças a Deus nós não sabemos o nosso futuro. Sabe por quê? Porque senão você vai se matar antes do tempo. Não temos estrutura para isso. Não temos. Mas temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o sonho para 2023. Um dia de cada vez. José viveu um dia de cada vez. Os planos de Deus se cumpriram na vida de José um dia de cada vez. Minuto a minuto, segundo a segundo, dia a dia. Ele conseguiu um coração sábio, dia a dia, vivendo o presente. O futuro é mistério, o passado é história. Mas ele foi vivendo um presente, desembrulhando e vivendo, desembrulhando e vivendo. Porque Deus tem um plano especial para cada um de nós.
Eu não sei o que vai acontecer daqui 3, 4, 5 anos. José saiu aproximadamente com 17 anos da casa do pai, que diz que ele tinha 17 anos, mas não é questão que ele foi vendido com essa idade. Mas vamos supor 17, ele se apresentou diante de Faraó, diz a palavra de Deus, com 30 anos. Então esse menino sofreu 13 anos. 13 anos, mas viveu 110. 13 anos de sofrimento. Você suportaria? 13 anos. Para viver o sonho das pessoas se inclinarem diante dele. Mas se inclinarem diante dele, não para rebaixar as pessoas, mas porque era um propósito de Deus. Não é para ele olhar para as pessoas e dizer que a sua vitória tem sabor de mel, não. É porque ele cumpriu um plano especial de Deus para a sua vida, um propósito de Deus. Deus mostrou a José que um dia todos os recursos, os feixes e todos os governantes, as estrelas do mundo se curvariam aos pés dele. Deus tem um plano especial. Infelizmente, muitas pessoas não têm fé, não têm visão para descobrir qual é o plano de Deus para elas. Há algo que Deus quer que você faça. Ele tem algo para você fazer que ninguém mais pode fazer. Ele quer trabalhar em você e através de você de uma maneira muito única, de uma maneira especial. E Ele tem algo que só você pode trazer e não será feito a menos que você o faça. Ele pode levantar pedra, pode ser outro, mas Ele quer você. E para que você não seja desobediente, para que você conserve a visão que José do Egito teve, a sua fé em Deus, na obediência do seu pai, nos ensinamentos do seu pai. Só assim ele chegou como governador do Egito. Uma maneira muito única e especial. E ele tem algo que só você pode fazer. Saiba que haverá aqueles por perto que tentarão sufocar seus sonhos. Muitos vão sufocar seus sonhos. Muitos vão dizer para você que Jesus não existe. Muitos vão dizer para você que o Novo Testamento é balela. Muitos vão dizer para você, olha, isso aqui está ultrapassado. Muitos vão dizer para você, curta a vida e viva o hoje, de qualquer forma e como você quiser. Muitos vão dizer para você, você pode ser o que você quiser, a qualquer momento, a qualquer hora, com a ideologia de gênero. Isso é jogar um balde de água fria, é você se conformar com esse mundo. Muitos estão dizendo, como Asaf, lá no Salmo 73, para que louvar a Deus? Para que ficar dentro de uma igreja? Para que ficar no templo? Para que servir ao Senhor, sendo que os ímpios não fazem nada disso e parece que vivem bem? Mas ele chegou no final dizendo, não, eu sei que o final dos ímpios serão triste, mas o Senhor está conosco porque eu sou diferente e Ele tem um plano especial em minha vida. Um plano especial que sacia. Talvez se eu estivesse no mundo ontem, na passagem de ano, como outras épocas, eu estaria bebendo, estaria fazendo tanta coisa, enchendo a cara. Bebendo no sentido de exagero mesmo. Mas estava aqui, a gratidão de Deus, a felicidade de estar aqui. Porque aí eu imagino o quanto nós somos diferentes. Somos muito diferentes. Saiba que haverá aqueles por perto que vão puxar seu tapete, igual aconteceu com os seus irmãos. Seus irmãos estavam longe. E você precisa orar por essas vidas. Você precisa orar para as pessoas que não entendem seu ministério. Você precisa orar para essas pessoas que não entendem o Evangelho. Você precisa explicar o Evangelho. Porque os irmãos de José lá na frente foram entender o quanto esse menino realmente é especial. O quanto Deus tinha um propósito. E o quanto eles eram canalhas. O quanto Deus precisava transformar o coração deles. E foram quebrantados com amor, com o perdão de José, porque entenderam, e José entendeu que o amor de Deus, planos de Deus, só pode ser acompanhado com amor, com perdão, com compreensão aos mais fracos. E quando Deus tem um plano especial na sua vida, Ele cuida de você. Ele cuida. Pode qualquer um se levantar contra você. Seja qualquer pessoa, seja qualquer instituição, seja qualquer órgão se levantar contra você. Você está sendo cuidado por Deus, porque Ele tem um plano na sua vida, aleluia. Então não fique triste. Sabe, quando as coisas estiverem dando tudo errado, pense assim, Deus tem um plano.
Quando acontecer em 2023, ontem foi colocado aqui no telão, né, 365 dias de felicidades, horas de felicidade, não sei o quê. A gente põe para ajudar vocês, mas você sabe que não vai ser assim. Infelizmente não vai. No mundo passai por aflições. Eu fiquei lendo aquilo, falei, meu Deus, que heresia eu colocar isso no telão ontem. Dá para colocar aí? Coloca para o pessoal ver. Coloca que coisa linda. Mas eu fiquei sentado ontem pensando, não é verdade isso. Olha só, eu desejo, sim, 365 dias de felicidade, 52 semanas de saúde e prosperidade, 12 meses de amor e carinho, 8.760 horas de paz e harmonia, mas, desculpe falar para vocês, não será dessa forma tudo isso. Não sei quantos minutos será de felicidade, paz e harmonia, não sei quanto tempo vai durar isso, mas vai vir uma tempestade e vem. No mundo você vai passar por algumas aflições em 2023, mas quando você passar por essas aflições, você pensa assim, eu sou diferente, eu fui criado de forma especial, e Deus tem um plano para mim, mesmo diante das nuvens negras, aleluia. Mesmo diante de situações adversas, seja elas quais foram, ou qual for, Jesus tem algo diferente para nós. Deus tem um plano, mas Deus cuidou da vida de José. Quando Ele dá um plano e quando Ele dá um plano e faz você, então Ele tem que cuidar, porque Ele é pai, porque Ele é pastor. Ele é o nosso Deus, Ele tem que cuidar, é um dever dEle. E Ele quer fazer isso porque Ele nos ama. Ele nos ama, e José foi cuidado no Egito. Deus tinha um plano para José que o sustentou durante os tempos em que foi escravo no Egito e quando esteve na prisão também. Deus colocou as pessoas certas. Dele foi escravo de Potifar, da pessoa certa, tudo dentro dos conformes. Deus cuida de nós. Posso dizer que viver a vida sabendo que Deus não tinha planos para nossas vidas seria um inferno na terra. Se você dizer, eu acho que Deus não tem plano para mim, você vai viver um inferno nessa terra. Mas Deus tem plano sim. E nós vamos deixar legados, muitos legados em nome de Jesus, de Deus. Lembre-se sempre que você é uma pessoa especial, criada para um propósito especial. E muitas vezes durante as tempestades, durante as batalhas da vida, os nossos sonhos parecem ser tudo o que nos resta, que são os sonhos de Deus. E se os sonhos são de Deus, então tudo que nos resta é tudo mesmo. É tudo que nós precisamos viver. Então, em primeiro lugar, existe uma pessoa especial dentro de você. Segundo lugar, Deus tem plano especial para você. Mas em terceiro lugar, essa é a pior parte, há problemas especiais para você. Você quer repetir isso? Há problemas especiais para você. Porque eu vejo a dificuldade de José como uma dificuldade especial. Ser jogado num poço pelos seus irmãos. Se você começa a ler a história e para, você diz, meu Deus, que Deus é esse? Deus não estava com esse menino. São dificuldades especiais, são momentos especiais, sabe? São as adversidades da vida especiais que Deus prepara para nos fortalecer, para crescer, para ser realmente o que Ele quer que nós sejamos. Então, você é especial, você tem planos especiais, propósitos especiais, muitas alegrias especiais também, mas desculpe falar, você tem problemas especiais. E é difícil aceitar os problemas especiais. Às vezes nós paramos no caminho com os problemas especiais. Você no caminho, quando você olha só para o tamanho do problema, você esquece que você é especial. Quando você olha só para o tamanho do problema, você esquece os planos de Deus. Quando você olha só para o tamanho do problema, você esquece o tamanho de Deus. E você só consegue olhar para Golias. Você consegue só olhar para gigantes na sua vida. Eu disse ontem aqui que nós precisamos de alvo. Precisamos estar insatisfeitos para que nós possamos melhorar. Superar o passado, ser determinado, disciplina e devoção com Deus. Assim foi Jesus. Imagine se Jesus começa a olhar os problemas especiais, e são os problemas especiais que levou Jesus à cruz, são os problemas especiais que deu consequência da ressurreição de Cristo, são os problemas especiais, as dificuldades, os infortúnios de José, que o levou até ser governador do Egito, são as dificuldades da vida.
Sabe quando você para fazer uma retrospectiva da sua vida e você lembra quando você não tinha nada? Quando tudo começou, seja em qualquer área, e você vem vindo através das dificuldades, e quanto você aprendeu, quanto você foi educado, quanto você foi disciplinado, o quanto Deus fez por você diante das dificuldades, o quanto Deus trabalhou em você diante da dificuldade. Então eu quero dizer que se nós somos diferentes, somos filhos e filhas de Deus, quando vir um problema, aceite como um problema diferente de Deus. É um problema especial. E seja a dor que for, nós vamos crescer através dessa dificuldade. Difícil de dizer. Escapa da visão humana. Mas Deus vai nos fazer crescer assim como José cresceu. José cresceu diante das dificuldades. A vida de José é cheia de grandes problemas e provações. No verso 18, seus irmãos conspiraram contra ele. Ele foi jogado em uma cova. Verso 28, ele foi vendido como escravo. Capítulo 39, ele é falsamente acusado de estupro. Capítulo 40, é lançado na prisão. José foi abandonado por sua família, esquecido por seus amigos e frustrados por seus fracassos. Jesus foi dessa forma. Paulo foi assim também. E nós ficamos aqui como meninos e crianças chorões. E passa ano e vem ano e você fica preso no passado. Sabe por quê? Tu não tem alvo. Tu não entendeu que você é especial. Tu não entendeu que o apóstolo Paulo, mesmo sem grana, sem nada, levantava de manhã e dizia assim: somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso nós precisamos lembrar o tempo todo. Por favor, lembre-se de que todas essas coisas que aconteceram com José eram apenas parte do plano de Deus para a sua vida. Esta é uma pílula difícil de engolir, mas ainda é verdade, a vida é injusta. Foi injusta com Jesus. Se o Senhor da glória veio a esta terra e foi crucificado, então o que nós possamos pensar que a nossa vida trará com justiça? Ou tratará com justiça cada um de nós. Porque essas coisas aconteceram a um jovem que era culpado de nada mais do que obedecer à vontade de Deus. A resposta é encontrada em Gênesis capítulo 50. Se você se perguntar por que os problemas estão acontecendo na minha vida, interessante que José, se ele se deitasse com a mulher de Potifar, se ele aceitasse um programa com a mulher de Potifar, Deus não ia trabalhar no coração dele. Deus não trabalha no coração adúltero. Deus não trabalha num coração sujo. Deus trabalha num coração diferente. Deus trabalha num coração que teme a Ele. Deus trabalha num coração que é aquele que tem alvo, aquele que tem visão. E esse menino tem uma visão a ponto de, lá no capítulo 50, quando os irmãos de José se apresentam a ele e ficam com medo. E quando são reconhecidos, ou eles reconhecem José, eles dizem: José vai nos matar. E olha o que José diz. Através dos problemas especiais da vida que ele passou. Ele diz assim, lá no capítulo 50 de Gênesis, verso 19 a 21, José consola os seus irmãos. Quando você aguenta os problemas especiais, vai chegar o tempo que você estará forte para consolar os seus irmãos. Além de vencer, você estará consolando. Além de vencer, você estará abraçando. Porque diz assim: mas José respondeu: não tenham medo, meus irmãos. Será que eu estou no lugar de Deus? Quando você estiver enfrentando algum problema, alguma dificuldade, faça essa pergunta: será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Verso 21, portanto, não tenham medo. Não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Quando você não crê que você é especial, quando você foge do propósito de Deus, você não vence os problemas, você para no problema, você entra numa depressão profunda, você pensa em morte, você pensa em suicídio e você ainda acaba com a vida das outras pessoas, porque o seu coração se enche de uma raiz de amargura que começa a contaminar meio mundo. Esse menino, ele nunca ia ser governador, nunca mais ele ia ver os seus irmãos e ia morrer de fome. Mas quando você encara os problemas especiais,
enfrenta. Sabe que Deus tem um plano na sua vida e que você é diferente. Você estará pronto. Você será um vitorioso. Mas além de ser vitorioso, você vai ajudar muitas vidas. Abençoar muitas vidas. Quando você encontra os propósitos de Deus. Veja, José é a ilustração do Velho Testamento para uma das maiores promessas do Novo Testamento. Olha o que está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Não entendemos. A dor é grande. Mas eu quero dizer que Deus está no controle, assim como Ele estava com a vida de José. Através de todos os problemas que José enfrentou, o Senhor está ensinando a ele a diferença entre envelhecer e crescer. Estamos envelhecendo? Sim. Você vai fazer um aniversário em 2023? Vai, mas também você está crescendo. Agora, só envelhecer e não crescer, você vai se tornar um velho rabugento, ranzinza, xarope, que ninguém aguenta, nem os filhos. E um derrotado, e um gagá. E é perigoso parar no asilo também. É melhor melhorar, para que a gente seja pessoas doces, abençoadas. E os velhinhos da igreja entenderam a lição, é brincadeira. As pessoas vitoriosas da nossa igreja, aqueles que não são velhinhos, né? Mas aqueles que têm uma experiência maravilhosa. Precisamos lembrar que Deus está sempre fazendo grandes coisas em nossas vidas. Lembrar disso nos ajudará quando as nuvens de tempestades da vida começarem a reunir em nosso redor. Lembre-se, o que quer que você enfrente nesse mundo, por mais profundo e escuro que sejam os vales pelos quais você é chamado a caminhar, por mais pesadas que sejam as cargas que você é chamado a carregar, Deus está apenas permitindo que essas coisas aconteçam em sua vida para te fortalecer e para fazer você crescer. E a questão é como você está respondendo aos problemas especiais que surgem em seu caminho, que todos nós temos e precisamos resolver, precisamos encarar. Precisamos continuar para que lá na frente você abençoe outras vidas e seja abençoado. Primeiro, existe uma pessoa especial dentro de você. Segundo, existe um plano especial para você. Terceiro, existe também problemas especiais para você. Mas em último lugar, há uma pessoa especial com você. Você não está sozinho. E por isso que tudo isso seria uma palestra de autoajuda, se a gente não colocar Jesus ao nosso lado. Ele está conosco. Sentimos a presença dele em todo momento. Deus sempre esteve com José. Rapidamente, a Bíblia nos diz que Deus sempre esteve com José. Em tudo que José tocou, enfrentou, ele teve um auxiliar, ele teve um companheiro com a ajuda do Espírito de Deus. Onde o pé desse menino tocava, tudo era abençoado. O que ele fazia, tudo era abençoado. Deus estava com esse menino. E muitos jogam fora essa bênção. Deus tem nos abençoado tanto e as pessoas chutam fora essa bênção. Deus está conosco, porque somos diferentes. 3 vezes no capítulo 39, nos é dito que o Senhor estava com José. 3 vezes. Deus estava com ele na servidão. Gênesis 39, do 1 ao 3. Mesmo sendo escravo, José se comportou como o governante que Deus já estava preparando para ser. Em vez de murmurar, em vez de lamentar, em vez de reclamar de sua situação, ele apenas serviu Potifar. Fez o melhor trabalho que podia fazer. Que lição para cada um de nós. Não ganhava um tostão, mas era um bom trabalhador. E eu disse aqui na outra pregação, que tem gente que ganha bem, é ruim de serviço. Duro de lidar. Mas José, sem ganhar nada, foi reconhecido pelo seu patrão como escravo, porque Deus estava com ele. Ele fazia o seu melhor. Se alguma vez esperamos governar, então devemos primeiro aprender a servir. Você nunca terminará até que aprenda a estar por baixo. José estava aprendendo sobre humildade. E quando nós falamos de humildade, nós enxergamos Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos. Segundo, Deus estava com ele na tentação. Deus estava com ele, não tem tentação maior.
Diz o apóstolo Paulo que venha nos provar. Quando você está unido com Deus, quando você está em comunhão com Deus, você vai aprender em 2023 dizer sim para aquilo que deve ser sim e dizer não para aquilo que vai estragar a tua vida. E ele disse não. Ele disse não. Estava com ele na tentação. A mulher de Potifar tentou tudo ao seu alcance para seduzir José, mas ele permaneceu forte no Senhor. Deus estava ensinando a José que nenhum preço poderia ser colocado em uma consciência limpa. Ele perdeu o casaco, mas manteve a consciência. Deus estava ensinando José uma lição de pureza, de autocontrole. Ambos são essenciais para quem ocupa cargos de liderança. Autocontrole. Se a pessoa não tem autocontrole, ela não pode ser líder. Ela não pode governar nada. Por isso que a Bíblia diz, se você quer ser pastor, quer é chamado para o ministério pastoral, para o presbiterato, para a diaconia, e não consegue dominar a sua casa, não consegue governar a sua casa, quanto mais uma igreja. E José estava aprendendo tudo isso. Terceiro, Deus estava com ele no sofrimento. O capítulo 39, verso 21 e 23 diz, mesmo quando José foi forçado a suportar a vergonha de um cárcere, Deus estava com ele naquela prisão. Deus confiou tudo. Através de Deus, todo aquele presídio estava nas mãos de José. Deus fez José triunfar. Bem, você conhece o resto da história. Que nós possamos nos posicionar como ser diferente, como ser cristão, como estar dentro dos sonhos de Deus. Mesmo quando José foi forçado a tantas coisas, Deus o libertou. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 8, olha que diz, olha que lindo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, o exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está ali procurando alguém. E José escapou de tudo isso, porque temia a Deus. José nunca desistiu do Senhor. Você pode desistir dos seus sonhos, mas se você não desistir da sua fé, se você não desistir de Deus, com certeza os seus sonhos podem empurrá-lo, mas os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Muito maior. Ele nunca parou de acreditar, ele nunca parou de confiar, ele nunca parou de sonhar, até que o Senhor fez acontecer tudo em sua vida que Deus queria fazer. E em meio a tudo isso, José nunca desistiu, nunca abandonou sua fé, nunca vacilou diante do que o Senhor permitiu em sua vida. Como resultado, ele ganhou a vitória, e vocês também podem ganhar essa vitória. Com certeza ele não estava preparado para chegar até o faraó com 17 anos. Mas Deus fez ele passar por uma grande caminhada para chegar até faraó com 30 anos. Passando por tudo isso. E o quanto ele aprendeu. O quanto Deus nos ensina com as nuvens negras. O quanto Deus nos ensina diante das tempestades especiais. O quanto Deus nos ensina diante dos problemas especiais da vida. É doloroso. Dói. Mas sabemos que a vitória vem. Eu quero chamar o conjunto Ministério de Louvor, vem à frente. Estarão cantando Deus é fiel. E você não vai morrer enquanto Deus não cumprir o que Ele tem para cumprir em sua vida. Amém? Às vezes pode parecer que o mundo, a carne e o diabo estão vencendo. Mas lembre-se, com Deus ao seu lado, você sempre vencerá, porque Ele tem algo especial para você. Então continue sonhando, continue confiando, continue servindo, porque Deus está preparando uma grande vitória para nós, uma grande vitória em 2023 para que nós possamos desfrutar. Ele realmente tem algo especial para a nossa vida. Aleluia. E quando chegar o momento certo, Ele vai nos recolher. Quando chegar o momento certo, tudo é o tempo de Deus, mas que você também possa estar no caminho dEle. No caminho dEle. Então lembre, você é especial, plano especial, mas também tem problema especial, mas nunca esqueça que o Senhor é o nosso socorro, Ele está perto de nós o tempo todo. Vamos ficar de pé, canta com todo o seu coração, Deus é fiel. Nós não somos, mas Deus é fiel em nossa vida. Sim,
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Vamos orar pedindo a graça de Deus, a intervenção dEle sobre cada pedido de oração aqui. Pai, em nome Amém, de Jesus, nós te agradecemos por essa reunião, Sim, meu esse Pai. culto de adoração, celebração ao Seu nome. É um privilégio estarmos diante do Senhor, ouvirmos a Sua palavra, estarmos em comunhão com o Teu povo, com a Tua igreja, no primeiro dia deste Amém, ano, Jesus. Senhor. Nós consagramos a Ti a nossa vida. Amém, Consagramos Jesus. todos os nossos passos, Sim, meu pensamentos, planos, os desejos do coração do Teu povo, Amém, que estejam Jesus. mergulhados debaixo da graça, da manifestação da Sua vontade. Amém, Pai, Jesus. oramos por cada pedido de oração aqui, que está diante do Senhor, seja por enfermidade, seja, Senhor, por tribulações, seja por qualquer questão que seja. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, aquele que não há impossíveis para Ti, e nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança diante do Senhor. Nós cremos numa intervenção divina, numa manifestação de milagres, ó Pai, numa restauração, numa transformação de realidade. Tua palavra diz que aquilo que crermos e orarmos no Seu nome, isto receberemos. Então nós nos apegamos ao Seu nome nessa noite, nos apegamos na dependência da graça e da misericórdia. Que o Senhor acalente os corações, venha de encontro com o sustento, com a resposta, com a Sua
fortaleza em nós, abençoe a nossa semana, cada pai de família aqui representado, cada família, que o Senhor seja sobre nós, as mãos que trabalham, aqueles que vão correr atrás a partir de amanhã dos seus afazeres, que eles sejam abençoados, que eles sejam prósperos, que as portas se abram e que os livramentos de Deus guardem as nossas vidas, os nossos filhos, toda a nossa casa. Pai, te adoramos, porque além de ti não há outro, a nossa vida está diante de ti, tu és a nossa esperança, a viva esperança, e nós te adoramos nessa noite, na beleza da tua santidade. Nós oramos e clamando, crendo no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe.